pela, pela consideração, né, em deixar com que eu apresente algumas coisas aí da experiência que eu tenho com raquetes. Eu sou professor, o Olé falou, sou profissional de educação física. Pois não, Igor, perdão, cortou, não ouvi. Não, nós que agradecemos, prazer. Que isso, pô, honra minha. Eu sou profissional de educação física e já estendo aí, pelo dia de hoje, 22 anos da nossa profissão como profissão regulamentada. Parabéns aí a todos os profissionais de educação física. O dia 1º de setembro é uma data importante. Eu sou profissional de educação física e trabalho, eu sou formado há 17 anos mais ou menos, e trabalho exclusivamente com educação física há 13 anos. Dentro do meu caminho da educação física, a partir de um momento, eu coloquei um objetivo de querer trabalhar na educação superior e tenho tido essa oportunidade de trabalhar diretamente com a educação superior desde 2010. Já trabalhei em algumas instituições aqui do DF. Hoje estou no CEUB e sou professor da Secretaria de Educação também, trabalhando atualmente com o ensino médio. Também era um nível de educação que eu queria trabalhar, o ensino médio com a educação física, apesar que, por mais que eu não queira, o melhor que eu me adaptei foi dando aula para 6º ano, né, molecada de 11 anos de idade, foi onde eu acho que eu tive um melhor resultado. Mas o que corre na veia mesmo é trabalhar junto com a formação, trabalhar junto com futuros profissionais de educação física. No meio desse caminho, eu tive a oportunidade de trabalhar com a disciplina esporte de raquete. E aí, eu vou fazer uma pergunta aí, e eu quero ver uma chuva de bênção, uma chuva de sim, quando eu fizer essa pergunta. Abre o microfone e diga sim, se for o seu caso, ou se você não tiver microfone, escreve aí, e eu quero ouvir, tem quantas pessoas? 44 pessoas, 44 alunos aí, eu quero que você escreva e eu grite sim, se você entrou na faculdade de educação física para ser professor de algum esporte de raquete. Bora, todo mundo! Sim! Opa, tem um louco aí, Gustavo Carvalho. Parabéns, Gustavo. Você faz parte aí de 0,01% dos estudantes de educação física, tá? E aí, por que eu faço essa pergunta? Ping-pong. Pode ser, ótimo. E aí, por que é interessante essa visão? Primeiro porque vocês devem se perguntar aí por que vocês estão estudando, teoricamente, a princípio, uma coisa que vocês não vão trabalhar. Bem, primeiro é um entendimento geral, e aí vocês devem ouvir bastante, de que o nosso curso de educação física, a graduação de educação física, ela é uma graduação generalista. A ideia é que você vivencie, estude a maior quantidade possível de áreas da educação física, tá? O segundo aspecto importante disso é que eu também nunca sonhei em trabalhar diretamente com esporte de raquete, apesar de, por muitos anos, ter praticado tênis de mesa de forma completamente amadora. Eu diria que até eu praticava ping-pong, não tênis de mesa. Até que surgiu uma oportunidade em função de um joelho lesionado lá no primeiro semestre de 2013, de eu ministrar essa disciplina, esporte e raquete, em uma instituição. A instituição, dentro de uma visão de uma educação física mais inovadora e mais abrangente, indicou, acrescentou a disciplina esporte e raquete na sua grade. E eu fui, e na época, além de querer mostrar serviço, era um tema que eu tinha uma certa, um certo contato, né? Porque além de gostar de praticar tênis de mesa, já tinha tentado praticar tênis, mas tênis é muito difícil, tênis é bem complicado, é um esporte realmente que a técnica ela é muito apurada, mas também acompanhava um pouquinho do circuito profissional de tênis no mundo, tinha acompanhado de 97 a 2000 a ascensão do tênis brasileiro em nível mundial, e não a primeira vez, mas a segunda vez com o Gustavo Kirten, a primeira vez remete lá à década de 60 com a Maria Esther Bueno, e tinha acompanhado então toda aquela pegada do Guga, de pô, nós temos um brasileiro como o melhor do mundo. Então, por essa situação, eu fui estudar esporte raquete para poder ministrar. E uma coisa que aconteceu importante nesse momento é que a disciplina ela tinha como base tênis e tênis de mesa. No outro semestre que eu fui ministrar a disciplina novamente, a disciplina eu fiz ela crescer.
porque eu saí do base tênis de mesa e fui para outros esportes de raquete, como squash, badminton, tênis de praia e padel. De todos esses esportes, o único que eu não pratiquei até hoje foi o padel, porque eu desconheço uma quadra de padel aqui em Brasília. Alguém aí já jogou padel aí entre vocês? Tem algum praticante aí de padel? Que pena, né? Mas vamos lá. Então, os esportes de raquete, obviamente, os principais esportes de raquete, eles, quando vão falar dentro do ensino superior, ele vai alternar entre o tênis, que talvez seja o mais conhecido, tá? Não é o mais praticado no Brasil, é o mais... o Júlio tá falando que teve prática de padel. Agora eu fiquei com um pouco de medo, talvez eu tenha que ver se a gente está falando da mesma coisa. Já já a gente confere, Júlio, se a gente está falando da mesma coisa. Então a gente tem o tênis, que é o mais conhecido, a gente tem o tênis de mesa, que é o mais praticado, a gente tem o squash, que dos esportes de raquete ele tem uma característica fundamental, que é os atletas terem contato entre eles. Eu pratiquei, tem algumas academias no plano piloto que tem quadra de squash, além do Capital Squash Center em Brasília. É um esporte do capeta. Eu lembro que a primeira vez que eu fui jogar, eu fiquei assim, porra, o set é só de 11 pontos, que bobeira. Eu joguei 10 minutos e eu queria morrer. Eu tô longe de ser o maior cara com capacidade cardiovascular, mas eu jogo meu futebolzinho ali 40, 45 minutos, quem corre é a bola. No squash não tem essa condição. O Arthur Gabriel tá falando que a Companhia Atlética tinha. Não tem mais, Arthur? Tiraram a quadra de squash de lá? Foi lá que eu joguei. As 3 vezes que eu joguei foi lá. Descobri, e depois eu vou falar um pouco sobre isso, o tênis de praia, e me apaixonei pelo esporte, porque ele, tecnicamente, ele é muito mais fácil que o tênis. O tênis, para você jogar, e eu espero que a gente tenha uma oportunidade futura aí de ter uma prática de tênis, ele depende de uma técnica muito apurada mesmo. O tênis de praia não. O tênis de praia ele é mais parecido, e aí talvez tenha alguns praticantes aí, porque aquele tênis que a gente joga na rua, sabe aquele lá que a gente marca no chão, as marcações, faz uma raquete de madeira e vai brincar na rua? O tênis de praia é mais parecido à sua prática com isso. O Arthur falou ali que fecharam a sala de squash da Companhia Atlética, fazer uma sala de spinning. Natural, lá não era muito bem utilizado. Procurem o Capital Squash Center, que é melhor. Além disso, nós temos o badminton, que varia dos outros esportes de raquete pela característica de não ser uma bola, e sim uma peteca, certo? Mas não aquela peteca de pena que a gente está acostumado, grande, ela é uma peteca menor, tem cerca de 4,5 centímetros, 5 centímetros de altura, mas o importante não é o tamanho, mas sim o prazer que proporciona, inclusive no badminton, tá, pessoal? Levem isso para a vida, isso é um mantra que a gente tem que ter quando a gente tem que usar de muleta para algumas coisas, o badminton também tem isso. E o esporte, esse que eu não pratiquei, mas queria muito praticar, que é o padel. O padel é uma espécie de tênis numa sala de squash. Ele é completamente fechado e, cara, eu vejo, vez ou outra, alguns vídeos de padel. Se vocês acham que jogar tênis de mesa ou o próprio squash, vocês já viram algumas imagens, alguns lances impressionantes, no padel isso é constante, tá? Então nós temos aí uma gama de alguns esportes de raquete que nós temos que ver algumas características similares, algumas características semelhantes nesses esportes. E aí, eu queria trazer a primeira característica semelhante desse esporte de raquete, que é o objetivo. Todos esses esportes, eles têm um mesmo objetivo. E qual é o objetivo? É impedir a devolução válida, está escrito errado aqui, válida da bola ou da peteca, obviamente no caso do badminton, pelo seu adversário. Então não é que você tem que fazer mais pontos, esse tipo de coisa. Isso aqui é consequência de você fazer com que o seu adversário não devolva a bola para você. Mesmo que seja uma bola que vá direto, ou ele rebata para fora, ou ele rebata na rede, ou ele rebata fora da área de jogo. Esses são os objetivos, esse é o principal objetivo desse esporte de raquete. E aí a gente vai chegar a um conceito fundamental, o primeiro conceito fundamental que eu vou aproveitar para apresentar para vocês, que esses esportes de raquete são esportes de
limite. O que é o seu esporte de limite? Quanto mais a bola vai próxima aos limites, maior a dificuldade de devolução do adversário. Por isso que esses esportes constantemente, aí no caso principalmente o tênis, a gente vai ver diversas bolas que vão para a revisão oficial, que seria o VAR do tênis, e você vai ver que os atletas tentam acertar a linha. E por que eles tentam acertar a linha? Porque é mais difícil a devolução quando a bola vai próxima ao limite do que quando a bola vai no meio do espaço de jogo. Nesse período que eu comecei a estudar o tênis de mesa para dar aula, né, o tênis de mesa para dar aula, eu comecei a praticar um pouco mais. Acabou que uma junção de coisas na vida ali em 2014 e 2015, e por uma grande coincidência da vida com o nosso querido professor Rafael Waller, a gente chegava mais cedo na instituição que a gente dava aula junto, e a gente ficava batendo bola ali. Inclusive, tinha um colega nosso chamado Mark, que ele tinha no tênis de mesa o que nós chamávamos de marqueada, que era quando ele acertava a bola na linha. E aí você já jogou o tênis de mesa brincando aí, que o cara joga e ela tira aquela casquinha? Esse é o objetivo do esporte de raquete, buscar esse limite, porque quanto mais a bola vai no limite, maior a dificuldade de devolução. Obviamente que quanto mais você procura o limite, você aumenta a sua chance de erro. Isso é uma coisa natural de qualquer esporte. Traga para o futebol. No futebol, por exemplo, você tenta chutar a bola longe do goleiro e dentro dos limites do gol. Obviamente, quanto mais próximo da trave e longe do goleiro, maior a sua chance de êxito. Só que, naturalmente, quanto mais você tenta chutar perto da trave, maior também a sua chance de erro dessa bola ir para fora. Isso repete-se nos esportes de raquete. A busca constante pela linha. E por que isso acontece? Pessoal, nós estamos falando de esportes velozes. Nós estamos falando do esporte que maior velocidade imprime em um equipamento, que é no badminton, que a peteca chega a pegar até 240, 250 km por hora, e o esporte com maior velocidade e efeito em uma bola, que é o tênis de mesa. Qualquer tempo, qualquer diferença influencia muito, principalmente quando você está falando de alto rendimento. Eu tenho certeza absoluta aí que o Oller, pela experiência que ele tem em natação e triatlo e outros professores, apresenta a situação, quando você está falando de alto rendimento, qualquer diferença de 1, 2, 3, 5% é a diferença entre a glória, a vitória ou a derrota. Quando a gente está brincando aqui, se a gente juntar aqui uma galera e a gente for brincar de bater uma bola, não é alto rendimento, obviamente que isso é muito... que essas diferenças de 3, 5%, elas se diluem durante o jogo. Porém, no alto rendimento, isso é a diferença entre sucesso e insucesso. E quando a gente está falando de alto rendimento e sucesso, a gente está falando de muito dinheiro envolvido, tá? Então, para vocês terem uma noção rápida, em contas aqui extremamente simples e aproximadas, para a gente ver o quanto que isso faz diferença, essa distância. Isso aqui é uma representação gráfica em 16 bits de uma quadra de tênis, tá? Então, você vê que ela tem dois lados, dividido por uma rede no meio, e ela tem algumas distâncias padronizadas, ao contrário de alguns outros esportes, como o futebol e o futsal, que tem tamanho mínimo e máximo do espaço de jogo. O tênis ele tem um tamanho determinado das quadras de jogo. E quais são esses tamanhos? 8,23 metros, como está aí para você, de largura desse primeiro triângulo aqui, que tem 11,89 aqui no seu outro lado. Isso aí é o jogo de simples, quando o esporte ele é praticado em simples. Nós vamos ver daqui a pouco que existe a possibilidade também da prática em dupla. E aí, uma bolinha, ela vai percorrer a distância maior possível
se o atleta devolver uma bola nessa linha vermelha que está aí na tela para vocês, que matematicamente é conhecido como hipotenusa. Então aí você aplica aí. Pode falar, olha. Eu acho que você não está apresentando, não, porque não está aparecendo. Puta que me pariu. Desculpa. Olha aí, só me fala isso agora. Oi, Samuel, tudo bem? Eu juro que eu não faço isso. Graças a Deus, eu achei que eu tava doida aqui mesmo. Desculpa, Samuel, não faço isso quando eu sou o professor da disciplina, eu juro. Peraí, pessoal. Boa noite, senhoras e senhores. Tava aqui deitando os cabelos. Não, tá tudo aqui. Pra mim nem tava precisando do slide. Ô, Daniel, agora você espera um pouquinho aí, que eu acho que não sei se o Samuel quer falar alguma coisa. Quero, gostaria. Agora apareceu aí. Senhoras e senhores, com vocês, Samuel, uma salva de palmas. Agradeço. Gente, primeiro que eu quero toda a fofoca do chat no meu WhatsApp privado agora, tá? Eu não sei o que tava rolando, mas... Gente, eu já atrapalhei, mas não quero demorar muito. Primeiro, Daniel, querido, que bom te ver aqui com a gente. Gente, Daniel Veloso, super profissional de educação física, colega aí nosso de outras jornadas, com CREF, Capital Fitness, e a jornada Celafisques, e talvez a jornada mais importante, que é a valorização da profissão educação física. Nós temos isso como uma missão em comum, nos orgulhamos de ser professores profissionais de educação física, e eu passei aqui, então, para dar os parabéns para todo mundo, tá? Professor Igor, professor Rafael, professora Lorena, que eu estou vendo aqui na tela, parabéns pelo dia de vocês. Joelma, que está com a câmera ligada, muito obrigado, parabéns também. Parabéns para todo mundo que está aqui na sala. Gente, a regulamentação da nossa profissão, que aconteceu no dia 1º de setembro, e é por isso que esse dia a gente comemora o nosso dia, o dia da nossa profissão. Isso é muito importante, isso é importante para a nossa profissão, para a nossa carreira, para o nosso salário, para os nossos órgãos ou para as nossas agências. A gente tem um conselho, a gente tem possibilidades aí de ter sindicato, de existir mesmo, né? A nossa profissão, quando a gente se compara com outras, ela é muito recente, mas essa regulamentação ela é uma parte importante. Então, hoje é sim motivo de muito orgulho para a gente. Quero dizer para vocês, reforçar o nosso compromisso de entregar o melhor curso de educação física que a gente consegue. Isso é um compromisso pessoal meu, mas eu afirmo que também é um compromisso de cada um dos docentes de vocês. A gente leva o curso todo com muito carinho, a gente sabe que nem sempre a gente atende todo mundo, mas amor, carinho e dedicação, tenho certeza que não faltam, tá certo? Então, gente, sem mais delongas, um beijo no coração de todo mundo, muito obrigado aí por todos toda a força de apoio mesmo, a força de trabalho. A gente tem aí proposto inserções diferentes, experiências diferentes, e graças a Deus todo mundo tem topado, e a gente tem tido, dentro daquilo que está sendo possível, um resultado bem positivo, tá bom? Pessoal, boa aula e bom encontro. Daniel, mais uma vez, muito obrigado aí, que bom te ver aqui na nossa casa, você é sempre muito bem-vindo. Rafa, Lores, Igão, cheiro para vocês, pessoal. Boa noite, feliz dia do profissional de educação física. Valeu. Valeu, Sam. Bem, então agora vai, né? Então vamos lá, vou refazer. Não vai perder muita coisa, não. Então, bem, como eu coloquei para vocês aqui, o tênis, que a maioria de vocês aí vai começar a aparecer aí agora. 3, 2, 1. FOI foi. Então, os principais esportes, como eu falei para vocês, o tênis, que é o mais conhecido, o tênis de mesa, o squash, o tênis de praia, o badminton e o que eu nunca joguei, o padel, que é esse aí que agora está na tela de vocês, que é como se fosse essa quadra de tênis toda cercada de fibra de vidro aí, tá? Então, aí reforçando para vocês, aí já a imagem para vocês confirmarem, que o objetivo é impedir a devolução válida da bola. Isso é muito importante, tá? Dentro desses conceitos. E aí a gente chega onde eu estava falando, que é a bola sempre buscando o limite, a bola sempre tentando bater na linha. E aí, como está na tela para vocês, tem uma representação gráfica em 16 bits de uma quadra de tênis, certo? E aí, a distância
e aí agora está na tela de vocês aí, da quadra, é de 8,23 metros por quase 24 metros aí. A gente vai ter 23,88, mais ou menos, 78 metros. Essa distância aí, essas distâncias, elas não mudam. Ao contrário do futsal, do futebol ou do basquete, em que a quadra tem tamanhos, dimensões mínimas e máximas, a do tênis ela é fixa, tá? Então, a maior distância que uma bola pode percorrer e ser válida dentro da quadra, ela é aproximadamente essa hipotenusa que está aí, essa linha vermelha que está aí cruzando a quadra, certo? Essa hipotenusa aí, a gente tem que calcular, a gente calcula lá com o teu pitch, né? X ao quadrado é igual, hipotenusa ao quadrado é igual cateto adjacente ao quadrado vezes cateto oposto ao quadrado. Fazendo as matemáticas aí, a gente vai ter que essa hipotenusa, ela é de aproximadamente 25,37 metros. Então, depois que o atleta rebate a bola, essa bolinha ela pode percorrer, no máximo, 25,37 metros. Assim sendo, o jogador que vai reagir à bola, que ele vai rebater a bola, ele tem um tempo que essa bola vai percorrer para poder reagir. Que tempo é esse? Bem, a gente sabe que velocidade é distância versus tempo. Isso a gente aprendeu quando a gente fez física lá no ensino médio. Todo mundo aí fez ensino médio? Espero que sim, estou contando com vocês. Então a gente sabe que, em média, a bola de tênis ela vai a 100 km por hora. Isso é uma média, tá? Não é uma média. E ela vai percorrer 0,025 km, que são os 25 metros. Isso vai dar um tempo de 0,2 segundos para reagir. Correto? É isso aí? Com um detalhe. Em todos os esportes de raquete, você ainda tem um ajuste depois que a bola bate no chão. Porque depois que a bola bate no chão, ou principalmente na mesa de ping-pong, que ela vai ter um efeito, você tem uma mudança na direção. Depois que a bola bate no chão, no tênis, principalmente, por exemplo, no saibro, que nós vamos falar daqui a pouco, ou na grama, você pode ter uma mudança na direção da bola. Então, o tempo que você tem para reagir é menor ainda. Então, se a bola bate lá no meio da quadra, você aumenta o tempo de reação do seu adversário. Se a bola vai mais longa, você diminui o tempo de reação do adversário. Obviamente, você tem que buscar diminuir o tempo de reação do seu adversário. Isso é um objetivo, isso é estar no limite dentro dos conceitos, dentro do contexto do tênis, tá? Então, quando a gente coloca isso aqui, você pega, leva para os tamanhos do ping-pong, do tênis de mesa, vai ser a mesma situação. Quando você vê duas pessoas jogando tênis de mesa, você mal consegue medir ali o tempo que os caras estão trocando bola de tão rápido que é feita a ação. O badminton tem até um tempo maior por conta de ser uma peteca. Só que a peteca tem uma diferença em relação à bola, que a peteca ela tem uma trajetória diferente em função da sua forma geométrica. Mas você consegue extrapolar tanto para o tênis de praia quanto para o squash. E isso vai acontecer. O objetivo é sempre buscar o limite. Quanto mais longe do adversário, melhor, tá? Pensando em esporte de raquete, o esporte de raquete tem algumas peculiaridades importantes. Provavelmente o esporte de raquete é o esporte com maior possibilidade de disputas mistas entre gêneros, tá? Então é muito comum você ver em todos os torneios que existem, você ter duplas mistas. E o que é uma dupla mista? Um homem e uma mulher. Hoje eu não estou aqui para discutir a questão que se pode ser um homem ou um transexual ou uma mulher, ou dois transexuais, ou um transexual. Não quero discutir isso. Primeiro porque dá trabalho, e segundo porque nós estamos falando só de esporte. Então, nós vamos colocar de acordo com a regra. Um homem e uma mulher. E isso é muito comum. A gente vê, por exemplo, no tênis,
todos os grandes torneios do circuito, terem a competição individual, em dupla e em dupla mista. Ter um homem e uma mulher jogando tênis. E isso, de maneira igual, há não sei quantos anos existe isso, e sempre pelo esporte, nunca pelo desejo maior de lacração ou de qualquer outra coisa, e sim pelo esporte, tá? Isso vai se repetir no badminton, no tênis de mesa e com desenhos animados. Mas também, obviamente, com tênis de praia. Agora, isso tem um dos esportes de raquete que não vai acontecer, que é o badminton. E aí eu pergunto para vocês, por que no badminton, que é este esporte aqui, você vai ter uma maior dificuldade de ter disputas mistas, homem contra mulher, ou duplas homem e mulher? Qual é a diferença desse esporte, para os outros esportes? De raquete, obviamente. Esse que tá aí não é o squash? A velocidade. Squash, exatamente. Foi o que eu falei, não? Você falou badminton. Não, então é muitas drogas que eu estou usando. Estou falando de squash. Tá? Quando eu falei é squash, tá? Squash. Tá? Por que no squash nós não vamos ter isso aí? Vai, Raimundo, pode falar. Acho que é a velocidade de reação, né? Cara, eu vou te falar o seguinte. Vou falar de velocidade de reação. O tênis de mesa, a mesa, ela tem aproximadamente 3,5 metros de comprimento. A bolinha vai a 250 km por hora. O tempo de reação do tênis de mesa, cara, ele é baixíssimo, ele é praticamente mínimo. E joga, como a gente vê aí na imagem, homem e mulher misturado. Tem um outro fator mais importante, Raimundo, que eu vou colocar aqui a imagem de novo do squash, não errei dessa vez, squash, que limita o jogo entre homem e mulher. Valendo 500 estalecas. Envergadura? Também não. Também não, porque a envergadura vai estar influenciada em todos os outros esportes também. E a envergadura, por exemplo, no tênis, óbvio que é importante, mas no tênis ela influencia muito pouco, porque você tem a extensão da mão, que é uma raquete grande, ou do próprio badminton, que é uma raquete grande. A principal diferença, pessoal, é a caracterização do esporte squash de não ter a divisão entre o espaço de jogo. É um esporte invasivo. E aí é uma outra coisa muito importante, que nós entendemos as caracterizações do esporte. A gente não tem esporte de alto rendimento, como futebol, handebol, basquetebol, misturado homem e mulher, por uma questão de diferença física biológica, tá? E por conta da invasão de espaço. E a principal diferença desses esportes de raquete é que os espaços são separados. E aí, para a gente entender isso mais a fundo e valorizar isso, e aí quando a gente fala em valorização do esporte, da relação de gênero, um dos caminhos que nós podemos utilizar facilmente, sem ter que inventar nada, são os esportes de raquete que têm duplas mistas. Outros esportes têm algumas competições mistas, tem alguns revezamentos na natação e no atletismo, em que os quartetos são formados por 2 homens e 2 mulheres. Tá? Só que é mais incomum acontecer. Quem já assistiu aquele esporte nos Jogos Olímpicos de Inverno, que é o curling, que parece uma vassourinha, que o pessoal vem assim e joga um bagulho, que é uma bocha no gelo, praticamente, você vê as equipes formadas por homens e mulheres, mas não é um esporte invasivo. O adversário não tem contato entre gêneros. Por isso que no squash isso não vai acontecer. Daí é muito importante nós entendermos contextos gerais de caracterização de esporte. Porque um esporte, ele pode ser... Chamou, falou? Igor, eu fiquei Fala, curioso aqui, desculpa te interromper. Não, tamo junto. Em relação à força, por exemplo, da rebatida, isso não é questionado, que o homem pode gerar mais força?
e ele, por exemplo, fazer as suas rebatidas somente na mulher, né? Ele pode imprimir mais velocidade na bola do que a mulher no saque? Sim, ele pode. Só que qual é a ideia geral? Primeiro, o outro lado tem uma mulher também. E assim, o segundo ponto fundamental é que, pela própria velocidade de jogo, se eventualmente o cara coloca muita força, qual é a tendência da bola? Ir para fora. Então, a própria força que é colocada na rebatida, ela tem que ter um limite. Ela tem que ter um limite, porque se eu aumento a força muito, eu jogo a bola para fora. Ao contrário, por exemplo, de uma disputa de futebol, onde dentro da regra é permitido a disputa entre dois atletas durante uma disputa de bola, o contato ombro a ombro. Se você tiver um homem muito mais forte, ele imprimir muita força nessa mulher, ele vai derrubar muito essa mulher. Entendeu? Então a gente tem essa característica. Mas isso aí, obviamente, eventualmente os caras vão se aproveitar disso. Mas parte da ação de tática também. Porque o outro time, a outra equipe, tem como aproveitar isso da mesma maneira, certo? Mas existem aí, historicamente no tênis, grandes duplas mistas mundiais, inclusive atletas de alto rendimento que são especialistas em duplas e especialistas em duplas mistas. A gente teve aí na década passada um brasileiro, acho que é Marcelo... esqueci o sobrenome do cara, que ele era até uma esperança de medalha nos Jogos Olímpicos do Rio, mas infelizmente ele não conseguiu ganhar, porque ele não é tão famoso no Brasil, porque ele é especialista em dupla. E se o tênis no Brasil já não é tão popular, quem dirá o tênis em dupla? Mas é excelente dúvida, Igor. Vamos lá. Então, a gente tem que entender essa caracterização dos esportes, porque a caracterização dos esportes influencia em sua prática. Marcelo Melo, obrigado, olha, Marcelo Melo, esse cara aí mesmo. E tinha até um outro camarada que os dois iam fazer dupla, mas não vingou. Acho que era Bruno alguma coisa, agora fugiu o nome dele aqui. As características dos esportes influenciam em como que a gente se apresenta para ele. Na principal disciplina que o Olé me chamou para falar aqui, que é de esportes individuais, a característica do esporte ser individual influencia na preparação do atleta. Influencia em como o atleta se aponta para o jogo. A tomada de decisão ela é exclusiva do atleta. Então, quando a gente vai entendendo essas características de cada esporte, a gente tem uma possibilidade de intervenção maior no esporte e também de entendimento no esporte. Então, dentro dessas caracterizações que eu quero colocar aqui, ser invasivo ou não invasivo, com oposição direta ou sem oposição direta, e aberto e fechado, isso aqui são algumas das caracterizações. Tem outras, como, por exemplo, individual ou coletivo, individual ou em dupla, algumas coisas nisso. Quando eu escolhi essas caracterizações, porque elas são mais importantes dentro do que a gente entende do esporte de raquete. Então, por exemplo, o esporte ele pode ser invasivo ou não invasivo. Ele é invasivo quando os atletas que estão disputando dividem o mesmo espaço da disputa. Por exemplo, o futebol, a maratona ou o squash, como nós vimos anteriormente. Agora, outros esportes são não invasivos. O espaço de jogo é diferente, como, por exemplo, o voleibol. Cada equipe do seu lado da quadra, especificamente no voleibol, com uma rede no meio, para que elas não se arranhem, certo? Também o tênis ou a corrida de 100 metros. Vocês aí, quem já fez aí atletismo, viu lá que a corrida de 100 metros, você tem uma raia lá, que ela tem, se eu não me engano, 1,10 m de largura. 1,10 m, olha, de largura? 1,10 m. 1,10 m de largura. Tanto que, se você pisar nessa linha, você invadiu a área adversária e você está cortado. Uma das principais infrações no voleibol é a invasão, que é quando um atleta passa para o lado adversário sem os asteriscos lá da regra. O tênis de mesa, o badminton e o tênis de praia são esportes não invasivos, portanto, sem contato direto entre os atletas. Por isso que alguns outros esportes que não têm contato direto entre os atletas adversários também são mistos. E aí, por exemplo, Igor, complementando a sua pergunta, esportes como salto ornamental em dupla,
um homem e uma mulher, tem a dupla mista. Algumas ginásticas coletivas, como, por exemplo, a ginástica acrobática, onde tem quartetos que podem ter um ou dois homens. Ou a ginástica TIR, que é de líder de torcida, que é uma outra área que eu milito aí, onde você tem lá 36 atletas e você tem, às vezes, 18, 16, 20 homens e uma outra quantidade de mulher. Porque você tem essa característica de não invasão. Beleza? Então a gente tem nos esportes de raquete invasivos. De um lado, o squash, contato direto entre os atletas. Não invasivo, tênis de mesa, badminton e tênis de praia. Tá? Obviamente que o squash tem a regra que você não pode trombar no seu adversário por querer, certo? Só que o espaço de jogo é o mesmo. Tranquilo? Vamos para o próximo. O esporte ele pode ser com oposição direta ou sem oposição direta. Um esporte com oposição direta é quando você tem interação com o oponente. Como, por exemplo, o handball, todas as lutas e os esportes de raquetes. Tá? Seria, por exemplo, no handball, as duas equipes elas disputam o jogo ao mesmo tempo. A oposição é direta. Lutas sem um atleta ali lutando contra você ao mesmo tempo seria, no mínimo, anti-higiênico, certo? Agora, existem esportes que são sem oposição direta. Ou seja, você não interage com o seu oponente. A disputa ela é feita em momentos diferentes. Por exemplo, as ginásticas. A atleta vai lá, corre para fazer um salto sobre a mesa, por exemplo, faz a sua pirueta e aterriza e pronto. Essa é a sua ação. Ela não corre ao mesmo tempo, uma atleta do lado da outra adversária, para ver quem vai fazer o salto mais bonito. O que eu acabei de pensar que talvez tornaria o esporte um pouco mais interessante, mas não é o caso atual. Cada uma disputa em um momento. Os saltos no atletismo. Então vem um cara lá, escolhe o momento que vai fazer o salto em distância e ele corre sozinho. Tranquilo? Então, no nosso caso do raquete, nós temos um esporte com oposição direta. E a terceira caracterização que eu acho muito fundamental a gente entender nos esportes, e eu trago para raquetes, é a gente entender se um esporte ele é aberto ou fechado. E aí eu vou pedir para vocês, eu não tenho muita intimidade com nenhum de vocês aqui, a não ser com o Waller, que é um grande amigo meu, inclusive já dançamos separado apenas por um balão. Era um balão, Waller, aquele dia? Era um balão, não era? Ou uma bola, não sei. Era uma festa infantil e tinha um negócio de dançar e lazer, cara, lazer. Mas vamos lá. Eu não tenho muita intimidade com todos vocês, mas eu vou fazer uma coisa, vou pedir uma licença para vocês. Eu vou falar bem pertinho para vocês, vou falar bem baixinho para vocês. Quando falarem de esporte aberto e fechado, de movimento aberto e fechado, de intenção do movimento aberto e fechado, por favor, de coração, não testa a fé de ninguém, não, falando que um é feito em ginásio e outro é feito em lugar aberto. Fala isso não. Vocês estão estudando, vocês estão se dedicando aí como pessoas que querem ser pessoas melhores, profissionais de educação física. Então, peço de coração para vocês. Eu vou explicar para você agora o que é um esporte aberto e o que é um esporte fechado, e você vai levar isso pro coração, e toda vez que a igreja falar, você vai falar certo, beleza? Então, presta atenção. Um esporte, ele pode ter suas ações abertas ou fechadas. O que é isso? Aberto ou fechado é o que regula as ações ou reações dos atletas. E aí eu vou fazer uma rápida revisão aqui, porque eu tenho certeza absoluta que vocês já estudaram isso lá na aprendizagem de controle motor, desenvolvimento em controle motor, em uma dessas disciplinas que vocês passam desesperados, porque na verdade vocês querem estudar só anatomia ou jogar bola. Então presta atenção, eu vou falar isso aqui para vocês, para a gente lembrar isso aqui. Isso aqui é aquela famosa ampulheta de Galahu. E a ampulheta de Galahu, ela tem uma coisa muito interessante que ela nos dá um caminho de por que atualmente o ser humano se movimenta. E aí, eu quero que vocês deem um foco na parte de cima da ampulheta. Por que a gente se movimenta? A gente utiliza o movimento para 3 coisas na vida. Utilização permanente na vida diária, andar e me gerar saúde. Utilização permanente recreativa, fazer um esporte, jogar bola, saúde mental. Ou utilização permanente competitiva.
Nós nos movimentamos, nós geramos o nosso repertório motor, nós desenvolvemos o nosso repertório motor pelo pensamento do Galahu com esses 3 objetivos. Beleza? Só que o Galahu olhou para essa ampulheta aí e falou: dá para ser melhor, tá pouco, vou incomodar um pouco mais esses alunos de educação física. E ele pegou essa ampulheta, o desinfeliz do Galahu, e colocou um bagulho de um triângulo atrás dessa ampulheta. Você vê que a mesma ampulheta que está ali, obviamente num desenho diferente, né, desinfeliz? Me ajuda a te ajudar. Onde você tem a saída, que é a parte de cima da ampulheta, o controle e a competência do movimento, e embaixo você tem ali os movimentos, as ações. E aí ele vai falar que esses movimentos, eles são influenciados diretamente por 3 ações, por isso o triângulo. Hereditariedade, que é a parte da genética, que é a parte que, teoricamente, a gente tem um limite, a não ser a galera do veneno aí, um abraço aí a todo mundo do Década do Urabolim. O fator meio ambiente, que são os fatores culturais. Por exemplo, é muito mais fácil nós termos no Brasil jogadores de futebol, não porque Deus chegou e falou assim, até mesmo porque Deus não fala assim, mas porque Deus chegou e falou assim, olha, no Brasil só vai nascer jogador de futebol. Não, mas é porque normalmente quando nasce um menino, qual é um dos primeiros presentes que o menino ganha? Uma bola, ao invés de, por exemplo, talvez no Canadá, que lá ganhe um disco de hóquei. Então o meio ambiente, as coisas que estão em nossa volta influenciam nas nossas ações de movimento. E o terceiro vértice desse triângulo é esse vértice mais de baixo aí, que são os fatores dentro da tarefa. Então, por exemplo, eu corro de um jeito no futebol pela característica que o futebol é. O atleta que corre, por exemplo, 100 metros rasos, ele corre daquele jeito porque a tarefa 100 metros rasos exige dele uma corrida diferente. O salto que, por exemplo, ocorre no handball é um salto diferente do salto que acontece, por exemplo, no salto ornamental. Os fatores dentro da tarefa indicam isso aí. Beleza? Então o Galahu chegou e falou assim, olha, então tem esses movimentos, essas fases, esses objetivos e o que influencia esses movimentos. Tá bom, não. Vou complicar um pouco mais. E aí o Galahu, desgramento, criou ainda a classificação das habilidades de movimento, um caso para modelos multidimensionais. E aí ele falou que dentro da tarefa do movimento, dentro do movimento, ainda tem uma ação de escolha de como você está reagindo àquele movimento. E aí, basicamente, ele fez uma tabelinha que eu vou pegar os 4 principais aqui, que é essa primeira coluna que está aí à esquerda de vocês, que é o contexto do meio ambiente da tarefa de movimento. Que, traduzindo, é contexto do esporte, contexto do jogo. Por que você faz um movimento dentro do jogo? Então a gente falou agora de como, para quê e por que faz as coisas. E aí a gente chega numa coisa muito importante, que quando você entende isso, você extrapola para qualquer esporte, e aí eu coloco sempre em vermelho, que é para todo mundo entender que se você entende isso, você transporta isso para qualquer esporte, e aí você entende, por exemplo, por que um nadador ou um triatleta, ou um corredor, treina muito mais, e normalmente é muito mais disciplinado que um jogador de futebol. Porque, basicamente, o que o fisiculturista fez, o que o triatleta fez, ele já fez no treino. Na hora lá, basicamente, obviamente, que o fisiculturismo, muito mais do que o triatleta, por exemplo, é a execução. Agora, alguns outros esportes não. Esportes como, por exemplo, futebol, handball, basquetebol, por mais que você tenha treinado, durante o jogo, tem uma coisa que está em movimento o tempo todo. Sabe o quê? Seu adversário. E você sabe como o seu adversário vai se mexer? Como que ele vai se movimentar? Não, você não sabe. E é aí que a gente chega nessa tabelinha aí, onde você tem aqui, na primeira tabela aqui, tarefa do movimento completamente fechada, onde as condições reguladoras são imutáveis e não tem variabilidade entre as tentativas. Você só tem uma tentativa.
Um exemplo de um esporte que as condições reguladoras são imutáveis e não tem variabilidade entre as tentativas é, por exemplo, a corrida de 100 metros. A corrida de 100 metros, você só tem uma tentativa e a pista de corrida, ela não tem alteração nenhuma. Nenhuma condição reguladora muda. A pista começa em 110 metros, termina em 110 metros. Não vai entrar nenhum adversário na sua frente para te atrapalhar a corrida. Mais uma vez, o que talvez deixaria uma forma que do Bolt perder. Mas não muda. A regra não permite que tenham mudanças. Assim sendo que a regra não permite mudanças, o que o atleta de 100 metros tem que fazer? Depois que dá o tiro de largada, o atleta de 100 metros ele só tem uma opção: correr para frente. Portanto, é uma tarefa de movimento completamente fechada. Ele não tem variação. O oposto dessa ação é o que está aqui à direita, na coluna da direita abaixo. É onde a tarefa de movimento completamente aberta, onde você tem as condições reguladoras em movimento e variabilidade entre as tentativas. Como, por exemplo, num jogo de futsal. Num jogo de futsal, o adversário sempre marca do mesmo jeito? Não. Quem estudou futsal sabe que você pode marcar de perto, você pode marcar de longe, você pode marcar de lado, você pode marcar de frente, você pode encostar eventualmente no adversário. Você não sabe como o seu adversário vai te marcar. Quantas chances você tem de dar um chute num jogo de futsal? Várias vezes. Portanto, há variabilidade entre as tentativas. Assim sendo, esse é um esporte de tarefa de movimento completamente aberto. As coisas que vão regular a maneira que você chuta vão estar acontecendo durante o jogo. Pensando nessa situação, quando vocês pensam agora no tênis, sabendo que quando eu devolvo a bola, eu não sei para onde ela vai voltar, porque ela depende do meu adversário, vocês acham que o tênis de mesa e qualquer outro esporte de raquete são esportes de tarefa de movimento fechado ou tarefa de movimento aberto? Valendo uma Heineken. Aí eu dei valor, hein? Acho que era Heineken. Valendo também? Não, valendo para todo mundo. Muito bom. Joelma ali respondeu, o Gustavo, a Pamela. Aberto. Por quê? Eu posso devolver a bola em qualquer momento, em qualquer lugar da quadra. Isso é muito importante na minha preparação como atleta. O Renato também escreveu ali aberto. Por quê? Eu tenho que entender que no tênis eu tenho a maior quantidade possível de variações de devolução de uma bola. Ao contrário, por exemplo, de uma disputa de ginástica. Uma competição de ginástica, por exemplo, aquela ginástica massa, ginástica rítmica, espero que vocês tenham tido já aula de ginástica rítmica aí, que tem aquela mulherada que faz os rolês com a fita, com a massa ou com o bambolê, que na verdade vocês devem chamar de arco, nunca chamo de bambolê, a não ser que for para encher o saco de uma professora de ginástica. Então, o que acontece? Essas definições que acontecem, as reações das atletas, elas são feitas anteriormente à competição. Na hora da competição, não pode ter improviso. Tudo já está planejado. Imagina o seguinte, aquela competição que tem de ginástica artística, eu acho espetacular, porque eu acho que aquilo ali é truque de mágica, aquela que as mulheres usam umas fitas com uns bambolês, porque a mulher joga o bambolê pro alto lá pro outro lado, quando ela vira já tem uma fita aqui do lado, ela olhou, e ela nem olha mais para aquele bambolê, porque ela sabe que aquele bambolê já foi para a mão de outra menina. Aquilo ali para mim é mágica, mas elas treinam bastante aquilo, e elas não podem mudar. Um dos movimentos mais legais que tem, não sei se vocês já viram aí, pessoal que gosta de acompanhar esporte, eu vou tentar fazer aqui, mais ou menos, mas obviamente que é apenas uma representação genérica. Não imagine que eu vou fazer algo mais ou menos. Mas tem uma das paradas mais legais que tem lá, é que às vezes assim, a menina fica segurando o bambolê aqui, e aí vem uma outra doidona e pula por dentro do bambolê, assim. E aí, às vezes, passa uma de cada lado no mesmo bambolê. Tô falando que é mágica, presta atenção. Agora, imagina que o Levizeira falou que não está vendo. Eu vou parar a apresentação aqui, Levizeira, que aí vai ficar na tela grande e você vai conseguir ver.
Acho só triste eu ter que ficar na tela grande aí para vocês, mas vamos lá. Acho que agora você consegue ver. Então, tá segurando aqui. Aí vem uma menina correndo, ela tá segurando o arco aqui, passa por dentro do arco. Agora imagina que durante na competição, a menina que tá segurando o arco aqui, elas ensaiam um ano todo assim. Na hora da competição, ela fala: ah, não, acho que vai ser mais legal se eu segurar aqui em cima da minha cabeça. Se ela fizer isso, o que vai acontecer? A menina vai errar o salto e, obviamente, o esporte que era para ser fechado, que não era para ter nenhuma variação durante, vai ter um erro. Então, a partir do momento que você entende. Obrigado, Renata. É exatamente nessas palavras que eu queria falar, mas eu não posso falar porque eu estou aqui como profissional. Mas é exatamente essa situação que vai acontecer. Quando a gente tem os outros esportes onde a tarefa de movimento ela é completamente aberta, a gente vai ter a ação contrária. A gente não sabe o que o meu adversário, a gente não sabe o que o adversário vai fazer. Então tem que estar preparado para o máximo possível de situações, como é o caso do tênis. Agora você vai falar assim, peraí, Daniel, peraí, mas eu já vi tênis, porque eu gosto de assistir, e na hora do saque, o cara não pode sacar em qualquer lugar da quadra. O cara tem um ponto, um espaço certinho para sacar. Aí eu falo para você, naquele momento, é um momento do jogo do tênis que, apesar dele ser aberto, ele tem uma tarefa de movimento moderadamente fechada. Essa à direita, aí na coluna direita, na parte de cima. Por quê? Há condições reguladoras imutáveis, há só um pedaço da quadra para sacar, e eu tenho 2 tentativas. Então, mesmo o esporte que ele é fechado, ele vai ter um momento ali que ele é mais... Ou o esporte aberto, ele vai ter um movimento que é mais fechado. A partir do momento que você entende essa situação, você consegue preparar um atleta de tênis de mesa, de qualquer esporte raquete, para o máximo possível de situações. Porque, eventualmente, vocês ficam... Às vezes a gente vê um tênis ali no Globo Esporte, ou um pessoal praticando no clube, e acha que a bola sempre vai e volta do mesmo jeito. Não, a quantidade de variação é altíssima, assim sendo um esporte de tarefa de movimento completamente aberta. E aí, caracterizando, a gente chega... Os esportes que são fechados, eles têm tomadas de decisão prévias. Como, por exemplo, as ginásticas, a natação, os 100 metros rasos. E, obviamente, quando eu estou falando aqui de natação, eu não estou falando, por exemplo, de natação em águas abertas, maratona aquática. Até mesmo porque a natação em maratona aquática ela é invasiva. Então, você está nadando lá, sobra um pé na sua cara. O Olher é triatleta, ele já deve ter passado situação. Já passou situação assim, Olher, de tomar uma porrada? Já, bicho, direto. É muito bom, principalmente na largada. Então, exatamente. No momento da largada, as variações são muitas. Naquele momento, é um esporte, é uma tomada de decisão aberta, é uma ação que tem muita variação. Você não depende só de você depende também de um adversário, de algo que está variando. Aberto, onde as tomadas de decisão ocorrem durante a competição, você tem o esporte, a maratona, por exemplo, você está correndo ali do outro lado e você vê um atleta do lado aumentando a velocidade, você tenta aumentar a velocidade junto, tá? Então a gente chega nos esportes de raquete com um contexto de que você tem eles invasivo, o squash, não invasivo, o tênis de mesa, badminton, tênis de praia e o tênis. Todos com oposição direta e todos abertos. Haja vista que a variação de jogadas, a variação de reações são inúmeras, está em constante variação. E aí agora eu pergunto para vocês uma coisa que vai influenciar dentro desse nosso bate-papo aqui. Talvez alguns de vocês acompanhem tênis aí, vejam uma coisinha ou outra, e eu pergunto para vocês como uma coisa que eu uso de vez em quando, que é esse conceito de observatório do esporte, né? Quanto tempo dura, em média, uma partida de tênis? Alguém tem uma noção aí? Em média, estamos falando de média, tá, pessoal? 3, 2, 1, não. Umas 3 Fala, horas, Emanuel. 4 horas.
Maria Aline ali falou 2 a 3 horas, a Lorena falou 3 ou 4, né, Lorena? 3 a 4. Na verdade é o seguinte, algumas partidas de tênis chegam a 3 ou 4 horas. A média, aí é o que a nossa querida, peraí que cortou o nome aqui, Maria Aline colocou, de 2 a 3 horas. Otávio, provavelmente o que o Google te informou foi a partida mais longa da história de tênis, que durou 11 horas, tá? Mas é um caso muito, muito raro, tá? A média são 2 a 3 horas. Quando a gente compara com alguns outros esportes, a gente tem o tênis com média de entre 2 e 3 horas. O futebol não tem uma média. O futebol ele dura 90 minutos. Pode até ter ali 3, 4 minutos de acréscimo no primeiro tempo, 3, 4 minutos de acréscimo no segundo tempo, ou até o Palmeiras empatar, mas basicamente o futebol dura 9 minutos. O voleibol e o basquetebol, como tem uma variação em relação ao voleibol, a pontuação, e o basquetebol em relação ao tempo cronometrado, o jogo vai durar, em média, entre 1 hora e 15 e 1 hora e 45. A maratona de alto rendimento tem uma média aí de 2 horas e 20. Ah, Daniel, mas um dia desse fizeram o cara correr 2 horas. Meu filho, estou falando de média, que ali é uma coisa fora do comum, por enquanto, tá? Uma corrida de 100 metros, ela tem uma duração de média de 10 segundos. Porque, apesar dos 100 metros ser fixo, o tempo que demora para percorrer varia. Eu trago essas informações para vocês, porque, por exemplo, o tênis, entre esses esportes que eu coloquei aqui, ele tem praticamente, na média, uma duração maior do que os outros esportes. Só que aí eu faço uma pergunta para vocês. Quando a gente vê uma competição de tênis, normalmente uma competição de tênis é assim: o cara joga na segunda, se ganhar, joga na quarta, se ganhar, joga na sexta, se ganhar, joga no domingo. 48 horas de intervalo entre uma partida e outra. O futebol, que dura 1 hora e meia, ou seja, 30 minutos, 1 hora e meia a menos que a partida de tênis, os jogadores de futebol, eu não posso jogar se for quarta e domingo, não consigo jogar quarta e domingo, tem que me dar uma semana de descanso, quarta e domingo é muito. E aí é a pergunta, por exemplo, por que o jogador de tênis pode suportar 3 ou 4 jogos por semana, e o de futebol, ou um maratonista, não, maratonista também, um bom maratonista de nível mundial, ele faz 4, 5, estourando 6 provas no ano. A não ser, obviamente, que você for um prodígio da maratona do Distrito Federal e ser estudado por franceses e correr 5 maratonas em uma semana. Se não for este o seu caso, por que tem essa diferença? Haja vista que o tempo é maior. Vai, Emanuel. Porque é intervalado o tênis, é meio que por, vamos dizer assim, por rounds, vamos dizer assim. Esse rounds você vai trocar por sets. Sets, né? Tá bom? Sets. Mas essa situação não, até mesmo porque se a gente for pegar aqui, o próprio voleibol e o basquetebol são divididos por sets também, ou no caso do basquetebol, por quartos. Tem alguma coisa aí que é física, entendeu? Que nós estamos falando da física, de aspecto físico, que faz essa diferença entre os atletas de tênis e, por exemplo, os atletas de futebol ou maratonistas. Tem uma coisa, pessoal, que é fundamental, e aí as outras disciplinas, sem ser as que eu dou, porque a disciplina que eu dou é psicologia do esporte, sociologia e filosofia do esporte, lazer, futebol, voleibol. As outras disciplinas são sérias, tipo fisiologia, cinesiologia, essas de testas franzidas quando a gente vai estudar. Inclusive, o Olher é um expoente, grande farol dessa área. Uma das coisas que eles mais pesquisam é, além de intensidade, além de tempo de duração, volume, mas a distância percorrida pelos atletas. E tá aí a grande diferença entre, por exemplo, um desgaste físico
como o Renato Lucas colocou aí no futebol, é maior. Mas por que é maior? Não é porque o cara, em 90 minutos, ele corre, em média, 10 quilômetros. Em média, no futebol. Quando no tênis, isso vai, em média, correr 3.200 metros. Então, você corre um espaço menor num tempo maior. Essa é a diferença. Essa tabela aqui que eu peguei, essa tabela é muito fácil de achar aí na internet, aí de média de distância percorrida em alguns esportes. Isso aqui é um dos principais fatores que vão influenciar nessa diferença de espaço de intervalo entre cada um. Agora, por que isso vai acontecer? Porque nós estamos falando de um esporte como o futebol, que o campo tem 105 metros de comprimento por 70 de largura, então você tem uma área aí de percorrer gigantesca, e como nós vimos aí na imagem no começo da aula aqui, que eu vou colocar aqui para vocês de novo, nós temos aí uma quadra de tênis que você tem 8 metros de largura, quando nós estamos falando de simples, e 12 metros de comprimento. Então as corridas do tênis, apesar de talvez ser uma velocidade maior, elas são mais curtas. Então você corre curto, devolve de lado. Apesar de durar muito mais tempo a partida de tênis, o desgaste é menor. Acho fenomenal no tênis, que o tênis é um dos poucos esportes que com a mesma regra ele é disputado em 3 pisos diferentes. O piso de grama, que é o mais rápido, e essa grama normalmente é uma grama bem baixinha, porque se for uma grama mais alta ela vai segurar a bola e a bola não quica. No piso rígido, no cimento, certo? Ou no saibro, que a gente lá na Samambaia, no saibro, na verdade a gente chama de terrão. Eu, inclusive, joguei, não sabia, mas na minha adolescência joguei muito futebol no saibro. Eu chamava de terrão, mas se eu soubesse chamar de saibro, e era muito mais chique. Mas vamos lá. Olha que interessante. Inclusive, uma vez fizeram um desafio entre um lado da quadra de grama e o outro lado da quadra de saibro. Obviamente o saibro, por ser o barro, a bola quando bate o barro, o saibro, né, dá uma segurada, e aí você diminui a velocidade da bola, e a grama é o mais rápido. E aí fizeram uma disputa entre os dois maiores atletas da época, o Rafael Nadal e o Roger Federer, para ver quem era o melhor, quem era o rei dos pisos, né, que eles chamaram essa disputa, o desafio das superfícies. E isso, agora o que é importante a gente entender essas 3 variações, porque nós temos uma variação de piso sem mudança da regra. Obviamente, com o piso diferente, nós vamos mudar, por exemplo, o calçado. O tipo de tênis que usa para cada uma dessas superfícies é diferente. Daniel, tem algum outro esporte que tem adaptação de piso e não muda as regras? Olha, eu desconheço. Porque o handball você pode jogar em quadra e você também pode jogar em handball na areia. Cara, muda um monte de regra, você joga descalço, e o handball em areia, ele é tão... Deixa eu usar uma palavra boa aqui. Ele é tão pitoresco que se você fizer o gol dando uma pirueta, saltar e dar uma pirueta, o gol vale 2. Eu acho isso sensacional. É tipo circo, mas é uma mudança que tem na regra. Um outro esporte que tem, por exemplo, a mudança na sua adaptação quando muda o piso é o futebol, quando foi adaptado para o futsal. Diminuiu-se o tamanho da quadra, mudou-se o calçado, mudou-se o tamanho da bola, mudou-se uma série de coisas para adaptar a mudança do piso. Isso não vai acontecer no tênis. A regra para as 3 superfícies é a mesma, tá? E aí eu tenho uma pergunta para vocês, para a gente poder discutir aqui e ir para a reta final, para no finalzinho falar de tênis de praia. Por que vocês acham que no Brasil o tênis de mesa é mais popular? Quando eu digo popular, ele é mais praticado
que o tênis? Porque é mais acessível. O que significa ser mais acessível, Manuel? Vamos ser um pouco mais específico. Acessível no termo, tipo, que nem na minha escola tinha uma mesa de ping-pong, mas não tinha uma de tênis, então... Emanuel, escola pública ou particular? Pública. Eu não acredito que na escola pública no Brasil não tinha quadra de tênis. Que absurdo! Que absurdo! Uma vergonha para o Brasil isso. Tipo assim, obviamente, você tem essa questão de é muito mais fácil termos temos mesas de tênis de mesa, mesas de ping-pong, do que quadras de tênis. Mas espera aí, a quadra de tênis, ela tem um tamanho que é grande, mas, por exemplo, é menor que um campo de futebol. E a gente tem muito praticante de campo de futebol. Pamela, por gentileza, você pode falar ou escrever, tanto faz. Que é ser mais elitizado do tênis? Ser na elite em qual aspecto? Porque eu sou da área da psicologia subjetiva, então os termos, às vezes, eles têm referências e definições diferentes. Elitizado em que aspecto? Custo. Beleza, obrigado, Lorena. Se você estiver complementando a Pamela aí, vocês fizeram uma boa troca de bolas. Pescou? Pescou? Péssima piada. Vamos lá. Quando a gente fala em tênis versus tênis de mesa, obviamente, um dos primeiros aspectos que vem na nossa mente, apesar do nosso querido Emanuel ter falado primeiro sobre o espaço, a gente tem... Opa, esse negócio está errado aqui. A gente tem a questão do custo. Normalmente vem o custo na nossa mente. Porque, obviamente, uma raquete de tênis boa custa aí 300, 200 reais, e com uma raquete de 10, 15 reais de tênis de mesa, você começa a brincar. Sem dúvida nenhuma. Uma mesa de tênis de mesa é muito mais barata. Eu tenho certeza absoluta que, por exemplo, vocês já viram mesas de tênis de mesa assim, como está na tela de vocês aí, que é uma doidona, e essa mesa de tênis aí deve custar em torno de 3 ou 4 mil reais, porém, a gente deve ver também muito dessas daqui, que provavelmente deve ter sido tirado lá na escola do nosso querido Emanuel, tá? Ou, por exemplo, como o nosso querido Gustavo Carvalho escreveu aí, que já usou capa de caderno para jogar tênis de mesa. E talvez, Gustavo, o que estava na rede aí fosse a sua mochila, por exemplo, porque a gente conseguiu fazer essa adaptação. E acontece que a adaptação, ela é fácil de praticar, tá? Nós temos também, obviamente, um aspecto de cultura. Eu tive a sorte, o Guga foi campeão campeão de Roland Garros em 1997, eu tinha 16 anos, foi um negócio que surgiu do nada. Os feitos que o Guga alcançou como tenista são impressionantes. Ele é um atleta, único atleta, o primeiro atleta a sair do qualifying, ou seja, é como se um time do DF ganhasse a Copa do Brasil hoje em dia, um time que ninguém imaginaria que ia ganhasse a Copa do Brasil. O Guga foi lá e ganhou. E depois ele foi tricampeão de Roland Garros, então seria como se o time que não ganha a Copa do Brasil de jeito nenhum, Botafogo ou São Paulo ganhasse mais vezes a Copa do Brasil, entendeu? Isso é importante. Eu tive essa sorte de vivenciar isso. O Guga foi o primeiro atleta foi o primeiro atleta da América do Sul a ser o primeiro do mundo. E ele conseguiu ser o primeiro do mundo ganhando numa mesma competição de quem era o primeiro, do segundo e do terceiro do mundo. Nenhum atleta jamais na história fez isso. E o Guga fez propaganda à época, fez uma série de coisas, contrato com o Banco do Brasil, e a namorada do Guga ficou famosa. O Guga era quase que o Neymar do rolê, inclusive saudades, Marieva, um abraço forte para você onde você estiver. Porém, infelizmente, o Brasil não conseguiu aproveitar este boom que teve com o Guga para fazer com que o tênis tivesse essa cultura. Até tentou-se fazer isso, o SESC tem alguns projetos de tênis, isso para levar
até como aí a nossa querida, Pamela e Lorena, tentar diminuir este custo, Pamela e Lorena, para que deixasse de fato de ser elitizado no fator financeiro, para diminuir. Mas, infelizmente, a gente não teve essa capacidade de aproveitar. Não existiu um legado. Este legado não foi prometido pelo Dunga. Tentou se aproveitar, não conseguiu. Ao contrário do legado que foi muito prometido dos Jogos Olímpicos, e como agora já se passaram 4 anos, a gente já pode afirmar tranquilamente, apesar de eu já falar isso desde 2015, que não teria legado. Então, não temos legado dos Jogos Olímpicos, é a vida, vamos pagar a conta, fazer Daniel, o quê, né? Vamos embora. Vamos ver se a gente tem uma Copa do Mundo. Fala aí, Igor. Fiquei curioso aqui. Eu não quero desviar do tema, não, mas é uma curiosidade que você quer dar. Eu sei que o Guga foi muito questionado porque ele manteve o Lair como técnico, que era um técnico que acompanhava ele, parece que desde a infância, não sei desde quando, assim, desde o início. E por que ele não recorreu a uma elite técnica, né, uma equipe mais elaborada que tinha recurso? Queria saber a sua opinião sobre isso, cara. Porque eu sei que a imprensa especializada fazia esse questionamento. Vamos lá, primeiro. Se tem pouco atleta no Brasil, a imprensa especializada são menos pessoas ainda. E aí eu acho que a gente tem que ter um porém aí, para contextualizar para os alunos. O Lair, acho que é Lair, não é Lair Ribeiro, Lair Ribeiro é o doidão do autoajuda. Eu esqueci o sobrenome, Lair Passos, se eu não me engano. Passos. Lair Passos era o técnico do Guga. E o Guga foi melhor do mundo com o Lair Passos. E aí, em algum momento da carreira dele, depois que ele virou o melhor do mundo, e não conseguiu se manter por muito tempo, começaram a cobrar para ver se era o técnico ou não, e o Guga se manteve com o técnico. Primeiro, aí o primeiro passo, Igor. Se no Brasil, se no futebol brasileiro, que é o esporte mais praticado no Brasil, que é o esporte que mais roda dinheiro no Brasil, a nossa imprensa especializada ela é vergonhosa, quem dirá do tênis que tem poucas pessoas falando, e que a maioria das pessoas que vieram com esse questionamento do Guga não eram especializados em tênis, eram jornalistas esportivos. Você não vai ver, por exemplo, um Álvaro José, que ele é, na verdade, um tudólogo do esporte, questionando isso, porque ele sabe dos meandros que existem nesse meio. Ao meu ver, o que aconteceu diretamente é porque, logo depois de 2000, o Guga começa a sofrer com uma lesão muito severa no quadril. E eu acho que ele, no geral, já sentiu que ele tinha alcançado o topo. Não pela questão técnica, mas pela questão física, que não valeria muito a pena. Ele até tenta, mais ao final da carreira, ele passa um período sem o Lair Passos como técnico, mas mesmo assim não consegue nenhum outro resultado significativo, mas aí já muito debilitado por conta de uma lesão que ele tinha no quadril. Eu tenho um grande colega, amigo do Olher também, que é o professor Tiba, acredito que alguns de vocês eventualmente conheçam aí, e o Tiba, por exemplo, é um cara que ele já fez um curso de lesão que apresentaram um raio-x do quadril do Guga, e a composição óssea dele era comparada a uma mulher de 60 anos de idade com osteoporose. E isso, quando você coloca esporte de rendimento, acabou. Ao pessoal aí que, por exemplo, gosta mais de futebol, a gente tinha em 2006, 2007, uma grande esperança do Kaká por ter sido o melhor do mundo, levar o Brasil na Copa de 2010, ele não responde, todo mundo fala, ele está machucado, e parece que de fato o Kaká tinha uma lesão no pubis, de difícil tratamento, que não deixava jogar como antes. Onde é que o Kaká foi fazer sucesso depois? Nos Estados Unidos, que o futebol tipo de videogame. E aí o que acontece? No alto rendimento, lesão, não dá. É só se você realmente for muito fora do comum para superar a lesão. Porque no alto rendimento, aí é aquilo que a gente falou lá no começo, 3, 5, 10% de diferença de rendimento, acabou. Você não tem chance absolutamente nenhuma. Então, Igor, eu acho que teve esse aspecto aí. E aí, o que não aconteceu foi o Guga gerar
descendentes, né, de gerar pessoas que iriam praticar, ou Lair ter formado outros técnicos. É porque eu não coloquei esse slide aqui, mas eu devia ter colocado, eu vi esses slides hoje aqui. A Argentina, como um bom país invejoso que o Brasil depois que o Guga fez sucesso, a Argentina fez um plano nacional de desenvolvimento do tênis. Porque a Argentina, até o Guga, praticamente só tinha a Gabriela Sabatini, inclusive, abraço forte para a Gabriela Sabatini, como destaque no tênis. Depois do Guga, a Argentina coloca... Tá arrebentando, né? Não agora, mas depois do Guga, a Argentina nunca conseguiu ter o melhor do mundo. Porque, inclusive, o Federer, o Nadal e o Djokovic apelaram nesses últimos anos aí. Mas a Argentina coloca entre os 10 melhores do mundo 4 atletas ao mesmo tempo. Coisa que o Brasil nunca chegou perto, porque o Brasil tem o Guga, o Meligeni que deu o Miguel ali, mas é argentino, e não me fode com o Thomas Bellucci, não. Me vem com fuleiragem, não. Tô falando de coisa séria aqui. Eu vim aqui com seriedade. Aqui é trabalho, meu irmão. Tem essa não. Não dá. Então o Brasil, de fato, não apresentou. Se você entrar na página do Wikipédia de atletas brasileiros de tênis e atletas argentinos de tênis, é um abuso. Então, culturalmente, a gente teve esse problema. Potencializado, Igor, e aí para finalizar, e uma das coisas que eu ia falar depois, pela forte monocultura esportiva que nós temos no Brasil. A forte cultura monoesportiva do futebol no Brasil faz com que a maioria das nossas ações sejam direcionadas para o futebol. Se hoje esportes como basquetebol, voleibol respiram de aparelho e agora com Covid para sobreviver, imagine esportes com muito menos tradição como o tênis ou, por exemplo, o triatlo. Assim como, por exemplo, a gente tem uma coisa que nós, como profissionais de educação física, temos que combater, da monocultura da musculação, a gente tem que fazer com que as pessoas pratiquem o máximo possível de variações de exercícios físicos, porque se nós ficarmos na monocultura da musculação, nós vamos perder a chance, a oportunidade de aumentar a quantidade de praticantes de exercício físico orientado, que é o que todos vocês que estão aqui precisam. Porque todos vocês aqui precisam de alunos, precisam de pessoas que queiram praticar exercício físico orientado. Todo mundo gosta de musculação, uma galera não gosta, chato para boné, entendeu? Agora, musculação é o único tipo de exercício que consegue fazer com que alcance os objetivos de saúde, o que quer que seja? Não, pelo contrário, tem uma porrada aí. Isso aconteceu na monocultura esportiva do futebol. A gente não aproveitou o boom do Guga, a gente não aproveitou o boom, por exemplo, que nós tivemos da natação com o nosso querido César Cielo, que é o primeiro brasileiro a ganhar uma medalha de ouro olímpica, que no caso dele, inclusive, Igor, ele estava com os técnicos melhores do mundo. O Cielo treinava nos Estados Unidos. E mesmo assim a gente não consegue isso. O Olé até escreveu ali, a gente tem no Brasil, Olé, um vôlei que é referência mundial em seleção, mas com clubes extremamente fracos. Sem cultura praticamente nenhuma. Você tem ali em São Paulo que movimenta alguma coisa, o time onde o Bernardinho tá, e acabou. Por quê? Porque sofre concorrência extremamente injusta com o futebol. Então a nossa cultura não é boa. Outra situação que pode influenciar... Fala, Olier. Teve o handball também, né? Seleção feminina chegou a ser campeã mundial, sabe lá Deus como. Sabe lá Deus como. Tem um campeonato mais ou menos aqui para atender o handball, né? Então, cara, a seleção feminina de handball do Brasil ser campeão do mundo, essas meninas aí, elas tinham que ser ovacionadas em qualquer lugar que passa, porque é um milagre. Todo resultado que no Brasil tem de alto rendimento que não seja futebol, é milagre. É milagre. O Brasil tinha que ter medalha de ouro no futebol desde há muito tempo, no mínimo desde 88. Porque a gente tem, de fato, uma maior monocultura esportiva nesse momento.
Só que isso também é outra discussão, a gente pode falar aqui pô, os culpados disso, que ao meu ver são dois grandes culpados. O primeiro é o futebol em si, e o segundo é... Não, perdão. O primeiro é a educação física na escola, que a gente tem uma educação física que alguns tratam como humanista criativo, humanista construtivista, né? Não bonito, né? Eu trato como uma educação física bunda molista mesmo. É punheta de pau mole a educação física na escola. E o segundo, que esse vai doer no meu coração falar, mas é um culpado, o CREF. Mas isso é uma outra discussão, tá? Outra questão importante para essa adaptação é a gente praticar mais ping-pong do que tênis. O espaço. Ter uma quadra de tênis é muito grande. É bem grande. Então, nós temos ali, para calcular rapidamente aqui, uma quadra de tênis. Como vocês sabem, fizeram matemática aí no ensino fundamental, geometria plana, para calcular uma área é base vezes altura. Desinfeliz, altura não é com H, não. O H é o símbolo matemático para altura. Não me erra nisso. Todo mundo aí fez ensino fundamental? Quem fez ensino fundamental, levanta a mão aí e diga eu. Base vezes altura. A base da quadra de tênis, ela tem 10,97 mais 8. E o comprimento da quadra de tênis, ela tem 24 mais 13. Esse 24 é esse 11,89 vezes mais 11,89. Eu coloquei 24 porque ficava mais fácil a conta. Me ajuda aí, gente. Aí você vai colocar aí, ô Daniel, mais 8, mais 13, tá doidão de novo? Não, porque uma das coisas que a gente não tem nessa imagem aí, e às vezes o pessoal desconsidera, é que para jogar tênis você tem que ter essa área que tá aí em volta das marcações, que tem que ter pelo menos 3,66 metros de largura, mais 6,4 de comprimento. Então 6,4 vezes 2, quase 13. 3,66 vezes 2, quase 8. Por isso que a gente tem esse 10,97 mais 8. Quando a gente faz a soma total aqui, a área de uma quadra de tênis é de 701 metros quadrados. No futsal, base vezes altura é 20 vezes 40, 800 metros quadrados. Então, fazer uma quadra de tênis, ela é até menor do que uma quadra de futsal. Só que aí você vai bater com o quê? Com a nossa cultura. A nossa cultura é uma cultura muito mais direcionada para o futsal do que para o tênis. E ainda com uma diferença. O futsal tem uma grande vantagem, que ele se aliou ao handball e o tamanho da quadra é o mesmo e as marcações são semelhantes. E ainda dentro de uma quadra de futsal e handball, você consegue colocar uma quadra de basquete e você consegue colocar uma quadra de vôlei. Esses tanto de linha, se você colocar uma quadra de tênis, você atrapalha o jogo. Porque o jogo do tênis, ele depende exatamente de uma bola pequena batendo na linha. E a última coisa importante é exatamente a adaptação. A gente pode jogar tênis de mesa tanto nessa mesa ou como nessa mesa aqui, que é a mesa lá do colégio do Emanuel, mas também era a mesa do colégio lá do 304 da Samambaia, que foi onde eu fiz a 7ª e 8ª série, e por aí vai, tá? Então, essas questões são importantes para adaptar um esporte e para a prática popular de um esporte, fazendo com que, conforme a Stephanie e a Lorena falaram aqui um pouco mais atrás, que essa elitização, não seja, Lorena e Stephanie, não seja apenas pelo custo, mas também uma elitização da prática, porque é muito difícil você encontrar o lugar, você ter, por exemplo, dinheiro para comprar raquete, o governo teoricamente tem, mas ao invés, o diretor da escola, ao invés de comprar raquete, ele vai lá e compra bola de futsal. Porque o sonho de qualquer diretor, em qualquer escola pública no Brasil, é que da sua escola saia um Neymar. E tem pesquisa já que comprova isso, tá? Posso trazer um dia para vocês. Para fazer a reta final agora, aí eu pergunto para vocês, e aí, Daniel, e esse rolê do tênis de praia? Esse eu nunca vi. Como é que é esse bagulho aí? Bem, para a gente considerar o tênis de praia, pessoal, a gente tem que considerar uma coisa importante. O Brasil é um dos países do mundo com o maior litoral. O Brasil tem mais de 7.000 litoral oceânico. O Brasil tem mais de 7.700 quilômetros aí de praias, certo? O que facilita a prática de esportes na areia.
obviamente, frescobol com rede frescobol com rede não, viu, Alê? Frescobol com rede não. Não usou, não, tá? Frescobol Frescobol, para começar, frescobol nem esporte é. Qual é a regra do frescobol? Ganha quem faz mais o quê? Puta baitolagem da porra em praia. Aí vou jogar frescobol. Toque, toque, toque. Ganha nunca. Porra, essa. Mas lembre-se, pessoal, que um casamento tem que ser como um frescobol. Os dois têm que se esforçar para a bola não cair. Tranquilo? Façam isso no casamento de vocês. Ou não casa. Mas faz isso no casamento de vocês, que o meu vai dar muito certo aqui. Inclusive, beijo, sereia. Vamos lá. Então, nós temos aqui uma questão geográfica boa para o Brasil praticar o tênis de praia. A origem do tênis de praia não é brasileira. A origem do tênis de praia, ela é italiana. Porém, muito fácil de praticar no Brasil. Até mesmo porque o pessoal do tênis de praia, eles foram muito espertos em uma coisa. Eles têm, no tamanho da quadra, o mesmo tamanho do vôlei de praia. Então, lá no Parque da Cidade, onde tem aquela galera que joga o vôlei de praia, apenas com a adaptação da altura da rede, você já joga tênis de praia, porque a quadra tem 8x16. E uma das coisas que mais facilita um esporte se desenvolver é que a sua prática, o seu local de prática, seja de fácil adaptação, como o André Dias colocou aí, multifuncional. E ao contrário de como o Gustavo Henrique perguntou aí do padel, o padel, cara, é uma porcaria de uma quadra que, sabe, só serve para uma coisa, para padel. Não serve para absolutamente mais nada. Você não pratica nenhum outro esporte no espaço onde você pratica o padel. Então, uma vantagem que tem do tênis de praia é ele ser praticado nessa ação. Esse é o que eu mais quero ter a possibilidade de ter uma prática com vocês. Por quê? Porque ele é muito fácil de jogar. A gente vai fazer, se tudo der certo e nada der errado, tá encaminhando, Olher, para nossa aula prática, talvez ter? Quem sabe? Cara, tudo indica que sim, porque como vai acontecer num clube, então é mais plausível de acontecer. Então, beleza. Então, como diriam os políticos, eu prometo. Tá? Então, se nós tivermos a nossa aula prática, a ideia, no geral, é que a gente consiga fazer uma pequena prática de tênis, que é muito difícil, mas uma prática bacana também do tênis de praia, se a gente conseguir uma quadra de vôlei de areia, porque ele é de muito fácil prática, tá bom? Eu comecei a me envolver em tênis de praia porque eu fiz uma viagem em 2014 para o Rio de Janeiro, inclusive era um lugar que não era um lugar nem que eu ia passei lá por um outro motivo, e aí um dia eu estava rodando à noite lá, e eu vi na praia, lá, em diversos locais, na praia, professor de educação física, profissional de educação física, perdão, dando aula de tênis de praia. Essa foto que está aí na tela de vocês foi uma foto que eu tirei, essa outra aí também. Então eu colei lá do lado, tirei uma foto, obviamente correndo o risco de passar por doido, né? Olha o doido tirando foto ali, o tarado. Mas depois cheguei lá no professor e falei, não, professor, eu não sou tarado, não. Quer dizer, assim, professor, eu não sou doido, mas não por conta disso. Foi um pouco estranho, eu falei com o cara lá, mas ele entendeu que eu era um profissional de educação física e fiquei curioso, porque era um esporte que eu nunca tinha visto e, pô, tinha um cara dando aula. Tinha um cara dando aula. E aí, a partir do momento que eu vi, se tinha um cara dando aula lá no Rio de Janeiro, não tinha problema nenhum de dar aula também aqui em Brasília. E aí depois eu fui atrás, já tinha um grupo de uma galera que praticava tênis de praia na ABB, já tem um outro pessoal que pratica também tênis de praia ali no clube, no Asis, e se eu não me engano, na Asbac. Mas já tem um certo movimento do pessoal aí. Colocando uma área, uma nova área de trabalho para o profissional de educação física, e cara, eu não sou muito de pedir isso para vocês não, mas isso você pode acreditar em mim. Isso você pode confiar em mim. É fácil. Para você pegar e montar uma turma desse esporte, mesmo você tendo pouca experiência, é muito tranquilo. Com pouco tempo de você treinando e jogando, você consegue ministrar a aula de tênis de praia. Porque a prática em si dele é muito fácil. Tá? O que é mais difícil do esporte é que a raquete, aqui dá para ver melhor a raquete nessa imagem aqui, ela é uma raquete cara. É uma raquete que ela é de fibra de carbono,
por conta que a bolinha ela é uma bolinha mais leve e maior, então ela não tem, como por exemplo tem no tênis ou no badminton, oh, meu Deus do céu, qual é o nome daquilo? Esqueci o nome lá, mas é os fiozinhos lá, tem um nome específico daquilo ali. Ela é maciça de fibra de carbono. Então nós estamos falando aí de um material que cada unidade, por ser importado, custa aí R$350 as mais baratas, tá? Então não é uma coisa realmente, de fato, tão barata para praticar. Mas eu espero que a gente tenha a oportunidade de praticar. Bem, senhoras e senhores, o contexto geral que eu queria apresentar é esse. Qualquer pergunta aí sobre o assunto, obviamente, pode ser feita. Mas aí, antes de terminar, eu quero aproveitar o espaço para fazer aqui a minha publicidade, beleza? Então, quem quiser ouvir mais umas coisas que eu falo aí, por favor, sigam no Instagram, Podcref, beleza? @Podcref, entra lá e me segue, tranquilo, que é um podcast que eu falando sobre a realidade da educação física, entrevisto uma galera lá, coloco algumas questões lá, umas enquetes e falo uma série de coisas em função de parte do meu exercício profissional como conselheiro do Conselho Regional de Educação Física. Eu sou conselheiro desde 2016, meu mandato se encerra agora em 2021, eu devo concorrer à reeleição, se tudo der certo e nada der errado, então vote em mim, que eu prometo. Mas a ideia em si é lá ter um lugar de bate-papo, de ver coisas novas da educação física. Então, quem quiser mandar uma mensagem lá, quiser conversar, eu falo muito sobre formação em educação física. Então, por exemplo, esse ano eu entrevistei aí o professor Alessandro. Cara, o professor Alessandro é um professor de educação física que dá aula num curso de medicina. Vocês conseguem ter a noção do tamanho que é isso? Um professor de educação física dando aula para futuros médicos? Ou, por exemplo, eu fiz uma entrevista com o Márcio Padilha, dono da academia Runway, que não é mais academia, né? Mas da rede Runway, que é um cara que tem lutado aí para que a educação física não seja um bico, o que seja de fato uma profissão. Porque a gente, como profissional de educação física, não é para se contentar com R$2.000, R$2.500 de salário, que talvez hoje, para você que é estudante, parece ser muito. Mas, porra, por que tem médico ganhando aí 15, 20, 30 mil reais e a gente, como profissional de educação física, promovendo saúde para essa galera, não pode chegar a isso aí? Então, são caminhos, são coisas que tem aí no Podcref, que de vez em quando eu coloco lá. O Podcref, para ouvir, é muito fácil. Você pega seu celular, o Podcref é como se fosse um programa de rádio, só que no celular. Se você pega o seu celular, se for, como é que é o nome daquele bagulho? Se for iPhone, você procura o aplicativo Podcasts ou o Spotify, tem no Spotify também. Se o seu for Android, aí acho que você só vai achar no Spotify, porque eu não consegui achar lá o servidor do Android, tá? Mas tem lá no Spotify, entra lá e digita Daniel Veloso, Podcref, que vocês vão achar lá, tá? À disposição para qualquer pergunta. E, Rafa, eu só tenho a agradecer a você, meu muito obrigado de coração. Eu sei que talvez é uma palestra, uma coisa diferente que vocês fizeram aí, e tem aqui 60 pessoas, tirando nós 4 aqui que somos professores e mais minha cremosa que está por aqui, então são 55 pessoas. Então essa daqui é a maior audiência que eu já tive online, assim como só eu falando. Então fico honrado, entendeu? E estou aqui todo suado, de nervoso, mas tamo junto, o rolê é este, tranquilo? À disposição. Olha, sou seu agora, não só agora. Caraca, Daniel, que aula, velho. Obrigado. Eu agradeço imensamente. Eu não esperava mesmo, porque a gente já se conhece aí há bastante tempo e a gente sabe, né, que tem essa interação muito bacana com os estudantes. Eu acho que esse é um diferencial muito interessante que a gente consegue trazer, né, para a galera, mas, cara, perfeito, tem nem palavras aí para agradecer. Espero que realmente aconteça aí a aula prática, né, mas estamos energizando aí, acho que vai dar tudo certo. Se o Igor autorizar,
a gente faz a aula. Só para deixar claro assim, eu não entrei muito em detalhe de regras, assim, porque eu acho que seria muito raso e muito rápido para a gente falar disso. Então, eu preferi tratar num contexto mais amplo, algumas relações do esporte que eu acho que a gente consegue usar de maneira até possível. Isso não é uma coisa que eu busco muito nas minhas ações, que é como é que a gente consegue extrapolar informações para outras aulas, né, para outras áreas, como é que a gente consegue colocar isso aí. Esse era o meu objetivo para hoje. Vou até parar a apresentação, que como eu não errei mais aqui nos slides, eu vou aproveitar para sair sem erro. Tá ileso. E aí, eu acho legal também, honestamente, eu acho esse negócio de regra, assim, às vezes um pouco chato, enfadonho, porque a regra é aquilo, né? A mesma coisa que você lê uma receita de bolo, às vezes leva uma interpretação a outra, mas é algo muito específico, né? Honestamente, eu prefiro muito mais essa abordagem mais específica, aplicada, do que, de repente, entre aspas, aí, perder tempo. Nesse aspecto, olha, até por exemplo, quando eu falo de tempo de duração, obviamente que o tempo de duração médio da partida de tênis, ele é influenciado pela regra da pontuação. Só que nesse momento, você saber na pontuação que é 0, 15, 30, 40 game, não vai fazer diferença na vida de ninguém. Mas o entendimento da duração da partida, eu acho que tem uma ação mais ampla aí que a gente pode discutir. Com certeza. Cara, eu acho que é isso. Eu agradeço aí a presença de todos. Realmente foi uma aula aí que, vamos falar o português claro aí, bombou, né? A gente já fez algumas outras ações semelhantes. Tivemos também um público muito bom, mas só a Larinha aí na área. Larinha! É o mini Igor. E, cara, valeu, pessoal. Lembrando aqui só alguns recadinhos finais. Olha, rapidão, só antes dos seus recadinhos, desculpa te interromper. Então, ó, quem tirou print da tela aí, marca lá no Instagram, posta lá, @podcref, marca lá que a gente dá uma moral lá. E aí é muito legal porque eu pego os prints, mando pra minha mãe. Vocês não sabem o tanto que minha mãe fica feliz. E eu tô precisando de uma geladeira nova porque eu vou morar sozinho agora. E é o que tá faltando. E eu preciso fazer esse gás aí com minha mãe. Então, quem puder, faz esse rolê. Dá esse print aqui, que aí tá bonita aí a galera. Parece que eu sou muito importante, beleza? Boa, dá uma moral aí, dá um foco no número de pessoas, de participantes. Então, pessoal, galera do 5º período, que então o nosso encontro, que seria amanhã, está sendo hoje, portanto, amanhã não temos aula, ok? E aí a gente se encontra mais uma vez na 6º período, desculpa, eu nem dou aula por 5º período, enfim, ficando louco, turma 5. Já foi a confusão que eu tive com o Igor hoje cedo. Então, galera, e aí a gente se encontra novamente na sexta-feira com a disciplina de condicionamento físico. Então, não vão me criar confusão, hein? Vou disponibilizar a gravação da aula para a galera que não pôde assistir, não pôde acompanhar de maneira assíncrona. E, Daniel, gostaria de fazer um pedido, se possível, se você pode disponibilizar o seu material, que aí a gente disponibiliza junto, mas seu critério, tá? Aí, se você quiser liberar o seu microfone também, é nóis. Peraí que eu tinha apertado o botão errado aqui, quase que vai um nudes meu. Eu só não vou disponibilizar agora, porque eu vou só colocar os slides dos tenistas brasileiros e dos tenistas argentinos, que aí vai completar a informação, mas em instantes eu já coloco para vocês, tá? Tranquilo, tranquilo. Então, galera, abraços efusivos, muito obrigado aí por todos os agradecimentos, obrigado pela participação, tenham uma excelente noite e nos vemos em breve, vamos energizar aí para a gente conseguir fazer. Valeu, gente. Valeu aí a todos, muito obrigado aí. Um salmo de palmas para o professor Olher aí, professor Igor e professor Lorena. Valeu aí a todos, valeu demais. Muito obrigado. Valeu. Parabéns, muito obrigado. Valeu. Isso aí, Valeu, acabou galera. a aula, acabou a palestra, acabou. Corta aí, Abraço, Simone. uma boa noite para vocês.